Olá, muito boa tarde aos meus queridos amigos e irmãos e irmãs em Cristo que têm ouvido os vídeos e eu não posso deixar de continuar a colocar, porque é como eu sempre digo, antes de vos abençoar, eu creio, está a abençoar quem tiver um coração que quiser ser abençoado, abençoa-me primeiro a mim. E queria deixar aqui assim, em poucos minutos, umas palavras sobre um assunto que veio aqui. Hoje está aqui um dia de muito calor, já liguei aqui a minha ventoinha, mas quero aqui, porque veio assim, e nós temos que ser obedientes à voz do Espírito Santo. O mundo e Portugal está a precisar urgentemente do Espírito de Deus na Igreja de Cristo, dos escolhidos. O povo de Deus está cansado de religião, está cansado de nada acontecer, está cansado de palavras estéreis, de grandes estudos bíblicos que não têm ali nada. As pessoas não precisam disso, as pessoas precisam de salvação, as pessoas precisam de cura, as pessoas precisam de paz, de alegria, de um abraço, de amor, de compreensão. Da nossa parte, como se Jesus caminhasse no nosso lugar. Nós somos as mãos de Jesus, as palavras, a boca de Jesus, os olhos de Jesus, os sentimentos, as emoções de Jesus. Nós somos Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. E queria deixar aqui 2 ou 3 versículos sobre um assunto que me veio assim ao meu coração, sobre esta situação de nós precisarmos ser simples para entender as Escrituras. Simples. Simples. O orgulhoso intelectual de orgulho não vai entender as Escrituras. Quando eu vejo alguém que me vem colocar comentários, enche-me uma página com explicações disto e daquilo da Bíblia e vai buscar isto, eu vejo logo que aquela pessoa não é simples nas Escrituras, não está a ser guiada pelo Espírito Santo. Porque em vez de estar a tentar explicar coisas doutrinárias, teológicas, que ninguém hoje em dia precisa disso, a gente precisa da salvação, do poder de Deus, dos milagres. As pessoas estão a sofrer, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos ser os braços de Jesus, o amor de Jesus vivo, amar as pessoas, genuinamente, não com doutrinas, não com histórias disto e daquilo e vai buscar não sei quantos versículos para depois provar isto ou aquilo. As igrejas não estão a cumprir o propósito para o qual Jesus fundou a sua igreja. A misericórdia, a falta de misericórdia, de compaixão, de longanimidade é assustador. As pessoas estão cansadas de intelectuais cristãos, motivacionais cristãos, de doutrinas, de púlpitos que não sai dali nada, não sai um milagre, não sai uma palavra do coração, não sai uma profecia, nada sai que aconteça. Porquê? Porque está tudo sofisticado. Desculpem, não é desculpem, estou a falar exatamente aquilo que está a vir ao meu coração, porque eu quero falar de simplicidade. Aqui comparar entre esta questão da intelectualidade, da sofisticação. Eu quando ouço certas pessoas, eu fico com a ideia que estas pessoas acham que Deus precisa de uma ajudinha. Deus precisa de uma ajuda porque aquilo que a palavra de Deus não é suficiente. Nós temos que complicar. Nós temos que ser mais sofisticados com palavras sofisticadas para esta geração, porque a palavra que está aqui, coitado de Deus e de Jesus e do Espírito Santo, porque isto não é suficiente. Há aqui uma passagem em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Vem-me assim de repente ao meu coração. É o apóstolo Paulo que está a falar ao seu discípulo Timóteo, um jovem. Isto, leiam-se, é a última epístola, eu já uma vez disse isso, do apóstolo Paulo antes de ser decapitado. A segunda epístola ao seu discípulo Timóteo. E ele diz-lhe assim, sobre certos tipos de pessoas, está a falar do fim dos tempos. Olha, eu não ia ler isto, mas olha o que está aqui. Os males e as corrupções dos últimos dias. Eu penso que também já uma vez falei este versículo. Os males e as corrupções dos últimos dias. Dos últimos dias. Estes dias são os últimos dias. Antes de Jesus vir. Sabe, porém, isto, nos últimos dias,
Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de bem. Traidores, ainda não acabou, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E depois ele continua e diz assim no versículo 7, que este tipo de gente aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu estou a falar para cristãos, eu estou a falar também para os religiosos. Aprendem sempre. Hoje nós temos uma igreja intelectualizada, cheia de conhecimento, de cursos para tudo e para nada. Para tudo, há todo o tipo de cursos, de conhecimentos. E vêm criticar, sempre prontos para criticar. Tornaram-se infatuados, é o que diz aqui, infatuados, jactanciosos, gabarolas, é o que eu digo, gabarolas, orgulhosos, sem simplicidade, sem amor de Deus, sem humildade, sem compaixão, sem compaixão. Se há característica que eu sinto que falta ao povo de Deus, é a compaixão, é colocar-se no lugar do outro, é ser compassivo, é ser longânimo. Egoístas, jactanciosos, orgulhosos, cheios de intelectualismo espiritual, mas na prática, é o que estou-me a lembrar de passagens de Jesus, mas na prática não fazem o bem ao próximo, não são capazes de abdicar de nada para ouvir as palavras de alguém, para amar, para abraçar, para orar pela pessoa, genuinamente, não é com interesse, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que eu vou repetir isto outra vez, porque está-se a fazer mais e mais revelação. Há pessoas que aprendem, tiram cursos atrás de cursos, leem livros, bíblias de todo o tipo, estão sempre a aprender coisas novas, a ouvir todas as notícias, estão sempre a aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade, porque a verdade não é acúmulo de conhecimento. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, a verdade, é a prática do conhecimento. A sabedoria é colocar o conhecimento em prática. E agora eu quero aqui continuar outra passagem que veio sobre este assunto, sobre entendermos o conhecimento e a sabedoria, andar no espírito e na carne. A revelação, e olha, eu fui aqui para Coríntios, uma epístola do apóstolo Paulo, todas elas são tremendas, não é? Mas quando eu abro as escrituras, parece que eu nunca li isto antes. Eu sei que li e conheço os versículos de cor, mas ao voltar a ler, colocar numa visão sobre um determinado assunto, se faz luz. Ouça o que o apóstolo Paulo estava a falar no capítulo 2 de Coríntios. E diz assim: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Ouça, afaste-se da complexidade, de conhecimento intelectual. A verdade está na simplicidade das coisas, na beleza da vida, no belo, na simplicidade, nos pássaros, nas flores, num abraço, no tomar o café ou mesmo uma cerveja com os amigos, na simplicidade de ouvir, de abraçar, de amar. Normalmente aquelas pessoas que se tornam demasiadamente intelectuais, conhecedoras de tudo, explicam tudo das Escrituras, normalmente são as que nós nunca vimos a falar de Jesus a alguém de fora, a levar alguém a Cristo, a orar por alguém, a amar, porque são demasiadamente santos, conhecedores de tudo, não se misturam. O oposto daquilo que as Escrituras dizem, o oposto daquilo que Jesus ensinou. Povo de Deus, vamos voltar à simplicidade, à humildade, à compaixão. A compaixão de Cristo. Eu tenho uma mensagem ou duas, ainda quero fazer mais sobre a compaixão, a misericórdia, a misericórdia.
O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, está escrito em Tiago. Ai de nós se não usarmos de misericórdia quando dizemos que Deus usou de misericórdia para connosco, perdoando o impensável, o que não era perdoável. E nós não somos capazes de ser misericordiosos, compassivos, colocando-nos no lugar da pessoa, pacientes, longânimos com ninguém. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Está a falar aqui sobre a verdadeira sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Olha, nem sabia que estava isto aqui. No versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Estou a falar de sabedoria dos intelectuais. A verdadeira sabedoria está na simplicidade do Espírito Santo. É por isso que eu disse no último vídeo que eu coloquei, ver ou não ver. Aqueles que acham que veem, não veem nada. Aqueles que dizem, eu quero ver, Jesus disse, tu vais ver. Mas eu vou tirar a vista àqueles que dizem que veem. Os religiosos que dizem que veem tudo. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos, dos líderes, dos intelectuais, dos doutores deste mundo, século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Agora veja aqui no capítulo 2 de Coríntios, versículo 9, diz assim, um dos versículos que eu não digo todos os dias, mas quase todos os dias me vem ao coração quando eu estou em oração e falo. Os verdadeiros sábios, Deus opera assim para com eles. Nem olhos viram, os nossos olhos, olha, sobre o que eu coloquei no último vídeo sobre ver ou não ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, na mente, no nosso entendimento, no coração, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um tipo de sabedoria que não se entende com estes olhos, com estes ouvidos, nem vem à nossa mente natural. Ele tem preparado essas coisas para aqueles que o amam. E depois diz assim, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, vê. Até mesmo as profundezas de Deus. Eu vou continuar, está bem? Aqui um versículo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio homem? As coisas dos homens, as coisas naturais dos 5 sentidos. É o espírito do homem. Essa inteligência natural que o homem confia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está, o espírito humano? Assim também as coisas de Deus, as coisas espirituais da palavra de Deus, do reino de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Andai no Espírito, vivei no Espírito. Aquele que anda no Espírito não anda na carne. Romanos capítulo 6. Gálatas capítulo, também quando diz, capítulo 5. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que porventura não façais o que é do vosso querer. Manifestai os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Da carne, versículo 19. Os frutos do Espírito, versículo 22. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós não andamos segundo estes olhos, este Espírito do mundo. O intelectualismo, aquelas entrevistas que convidam as pessoas mais doutoradas, com os maiores títulos, que acham que sabem, mas não sabem nada do Espírito de Deus, do reino de Deus, do mundo do Espírito que nos domina. Que os escolhidos sabem, vivem no Espírito. Olham para as coisas do ponto de vista correto, como Deus vê. Vou terminar. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e se o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Só assim nós vamos conhecer e ser gratos por esta alegria, esta gratidão do que Deus nos tem dado. E eu vou terminar
Eu penso sempre que nunca vou acrescentar muito, mas eu quero aqui terminar, está em Lucas capítulo, veio assim também de repente, capítulo 10, um dos capítulos mais conhecidos até certo ponto, capítulo 10, esperem um bocadinho, que é ali o versículo, capítulo 10, versículo 19, quando regressam os 70. Eu já falei isto algumas vezes, mas para que fique o contexto aqui, né? Jesus enviou 70 dos discípulos, ele tinha 12 e depois tinha mais 70, enviou-os a pregar, abençoou-os, ungiu-os para eles fazerem as mesmas obras que ele fazia, expulsar demónios, curar enfermos, e eles vieram todos contentes. Agora repare, neste contexto da simplicidade, da revelação das coisas simples, da verdadeira sabedoria que está na palavra de Deus e não no sistema deste mundo. Porque eles vão caminhar cegos. Há outras passagens que dizem, caminham cegos. São cegos que levam para a cova outros cegos. Poderá um cego, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, disse Jesus. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demónios se nos submetem em teu nome. Tu nos deste poder. Nós oramos e os demónios se nos submetem em teu nome. As pessoas ficam libertas, são curadas. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei poder e autoridade para pesar serpentes e escorpiões, o reino das trevas, que domina, cega o entendimento das pessoas com orgulho, com conhecimento que nada tem a ver com as escrituras, que os cega, daquela atitude, eu é que sei, como eu falei no último vídeo, eu é que sei. Eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. E depois, no versículo 21, diz assim, naquela hora, olha, eu nunca falei sobre isto, Jesus, o Salvador dos humildes, também nunca reparei neste título aqui. Capítulo 10 de Lucas, versículo 21. Jesus, o Salvador dos humildes, dos simples. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo, regozijou-se, ele levantou os braços para o céu, exultou, clamou, alegrou-se no Espírito Santo, muito mais do que eu estou agora aqui, alegrou-se no Espírito, em frente a eles deve ter fechado os olhos, exclamou, é esta a palavra, exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Aleluia! Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas eu quero ficar aqui no versículo 21. Naquela hora exultou Jesus e exclamou, ó Pai, graças te dou porque ocultaste estes segredos do mundo do Espírito aos intelectuais, aos sábios deste mundo, aos doutores, aos orgulhosos, aos que sabem tudo. Eu não estou contra os cursos universitários. Vocês percebem que eu não estou a falar só contra isso. Eu estou a falar só contra o orgulho, a vaidade. E Jesus alegrou-se diante do Pai e orou. Eu quero parar aqui um bocadinho. Eu sinto, porque eu estou a sentir o que Jesus estava a falar. Alegrou-se. Porque ele lhes tinha dado poder. Os seus discípulos já se estavam a mover no Espírito Santo como ele se movia. Para fazer aquilo que, o maior poder que existe, para se mover não no sistema do mundo, nos negócios do mundo, nas prioridades do mundo, nos valores deste mundo, do que é certo, o que é errado, o que são os importantes, os que são os fracassados, os que são os vitoriosos, não. Jesus se alegrou, ó Pai, obrigado, meu Pai, porque tu ocultaste, tu não deixas ver aos sábios deste mundo e as revelaste aos pequeninos, aos simples, aos humildes, aos que confiam nas Escrituras. E os olhos se abrirão, a revelação entrará e nós vivemos cada vez mais no poder do Espírito Santo. Ouça, aqueles que vão ouvir, como eu sempre digo,
Não fecha quando eu terminar e vá fazer qualquer outra coisa. Fecha os olhos, ora a Deus, ao Pai, como Jesus orou ao Pai. Nós somos filhos do Pai Celestial. Ele nos ouve, isso ainda não é filho de Deus, porque nem todos são filhos de Deus, de acordo com João capítulo 1, versículo 12. Somos todos criaturas de Deus, mas quando nós rendemos o nosso coração a Cristo e fazemos a oração: Jesus, Tu és o meu Senhor e o Salvador, Tu pagaste pelos meus pecados, o Teu sangue me cobre, me salvou de todo o pecado. Nós somos filhos de Deus, então podemos nos dirigir ao Pai com esta alegria, com esta confiança, com esta certeza que Ele nos revela as coisas que nós precisamos saber. Deus vos abençoe grandemente, em o nome de Jesus. Abra o seu coração para a voz do Espírito Santo nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, de acordo com aquilo que forem ouvir. E levante-se, creia que as Escrituras é a palavra de Deus, é a verdade para todo o sempre. Nasça de novo ao fazer a oração da salvação em o nome de Jesus. Amém.